E aí galera que acompanha a APML, seja bem-vindo a mais um vídeo da série OBMAP, Resolução de Questões da Segunda Fase. Sou o professor Cícero Drum e hoje trago mais uma resolução para você. Hoje vamos fazer uma questão da OBMAP de 2018, fase 2, nível 3, a questão de número 5. Em uma caixa há 6 barbantes idênticos. Em cada etapa, 2 extremidades de barbantes são escolhidos ao acaso e amarradas com um nó. O processo é repetido até que não haja mais extremidades livres. O item A. Quantos nós são feitos até o final do processo? Então vamos lá para a resolução. Geralmente o item A é sempre aquele item que será mais fácil a resolução. Então nesse caso, observe que nós temos 6 barbantes idênticos. E claro, gente, vamos aqui imaginar os barbantes. Vamos supor que aqui eu tenho o barbante 1, barbante 2, barbante 3, 4, 5 e 6. Temos aqui os 6 barbantes. E nós vamos dar nós nesses barbantes. Então eu vou pegar aqui esse barbante e vou, para me amarrar a esse, eu vou aqui dar um nó aqui. Esse é um nó que eu vou unir os 2 barbantes. E assim eu vou fazer com todos. O procedimento, o entendimento para a questão é isso. Está sendo feito nós nos barbantes. E a pergunta aqui no item A é quantos nós serão feitos. Então observe que para mim fazer os nós, eu vou sempre usar 2 extremidades, ou seja, 2 pontas. Unindo 2 pontas, eu faço um nó. Então, como nós temos 6 barbantes, ao todo, então, nós teremos 12 pontas, ou 12 extremidades. Então, vamos lá. Temos 12 extremidades, ou pontas, tanto faz. Temos 12 extremidades. Cada nó usa quantas? Cada nó usa 2 delas, certo? 2 dessas extremidades. Então, temos o quê? 12 dividido por 2, que será igual a 6, ou seja, 6 nós. Essa é a resposta para o item A. Muito simples, não é isso? E aqui você poderia formar os demais 6 nós, ok? Ligando todas as extremidades. O item B. Qual é a probabilidade de que na primeira etapa sejam amarradas as 2 pontas de um mesmo barbante? Então aqui ele já muda. Vamos usar aqui o conceito de probabilidade. Probabilidade, gente, como vocês devem saber, probabilidade, o que é probabilidade? São os casos favoráveis, casos favoráveis, dividido, pelo total de casos possíveis, total de casos. Ou seja, a possibilidade do evento dividido pelo espaço amostral. Nesse caso, vamos usar aqui casos favoráveis dividido pelo total de casos. O que ele quer, gente? Ele quer que na primeira etapa sejam amarradas 2 pontas de um mesmo barbante. Então, a gente poderia ter a mesma ilustração. O barbante 1, barbante 2, barbante 3, 4, 5 e 6. Temos aqui os 6 barbantes. E o que ele quer? Que ao eu começar aqui a dar os nós, ele tem que ser amarrado logo o primeiro barbante. Então vamos supor que eu escolha aqui amarrar esse barbante aqui, certo? Então para mim amarrá-lo, no caso aqui que ele quer, eu tenho que amarrar essa ponta com a outra ponta do outro lado, e assim formar este nó, que é o que ele pede, que na primeira etapa eu venha amarrar 2 pontas de um mesmo barbante. E qual é a probabilidade? Então vamos fazer isso. Vamos pensar nos casos favoráveis e no total de casos. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o total de casos, tá certo? Total de casos possíveis. Como que eu vou fazer isso? Vamos usar aqui o conceito,
de escolhas, né? Vamos supor, para cada nó eu vou escolher duas extremidades, né? Então eu vou fazer aqui, né, a ideia para a primeira ponta, né, a primeira e a segunda ponta, a escolha. Para minha primeira ponta, né, para mim formar o nó, como são 6 barbantes e cada barbante tem 2 pontas, então a gente vai ter aqui para a primeira escolha exatamente 12 pontas, certo? Escolhido a primeira ponta, né, para mim dar um nó usando qualquer uma das outras pontas, vão restar quantas? Vão restar 11 pontas, certo? Então, usando aqui o princípio multiplicativo, né, o total de casos de escolher 2 pontas para formar um nó é 12 vezes 11. E aí, vamos pensar agora aqui nos casos, né, casos favoráveis. O que é os casos favoráveis nesse caso? É amarrar um mesmo barbante logo no início. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos fazer aqui a primeira escolha e a segunda escolha, né? Ou seja, a primeira extremidade e a segunda. Quantas pontas, né, para mim começar o nó, eu posso escolher dos 6 barbantes, se são 12? Eu posso escolher qualquer uma, ou seja, 12 possibilidades. Agora, para a segunda escolha, observe, né, ó, que se eu escolho aqui essa ponta, né, ó, aqui já tinha colocado aqui, ó, eu escolhi essa ponta nesse barbante para ser amarrado. Para amarrar exatamente a mesma extremidade desse barbante, existe quantas possibilidades de pontas? Existe apenas esta, né? Ou seja, existe apenas uma das pontas, né, das 11 que tem, só existe uma que é da mesma extremidade. E assim garante que a gente vai amarrar este barbante no início, tá? Ou seja, pelo princípio multiplicativo é 12 vezes 1, que é 12. Então, aqui para a probabilidade procurado, né, a gente vai ter casos favoráveis, que foi 12, dividido pelo total de casos, que é 12 vezes 11. Quanto que dá isso, gente? Ó, podemos simplificar 12 por 12, né? Lá vai ficar 1 sobre 11. Então, a chance, né, de, na primeira etapa, amarrarmos um barbante, né, logo de cara, né, e ele ficar amarrado às suas duas extremidades com um nó, é de 1 sobre 11. No item C, ele pergunta qual é a probabilidade de que, na última etapa, sejam amarradas as duas pontas de um dos barbantes originais. Então, perceba, gente, aqui que no item C, ele é, digamos, diferente, né, do item B. É o contrário. Por quê? Porque lá no item B, ele queria na primeira etapa, né? Então, queria que logo no início a gente amarrasse o mesmo barbante. Nesse caso, ele quer que seja agora na última etapa, certo? Então, eu posso imaginar aqui os 6 barbantes do mesmo modo, ok? E o que ele quer? Ele quer que eu vá amarrando aqui, né? O que ele quer que eu vou amarrando esse nó, né? Dou esse nó aqui, dou esse nó. Aí eu quero que, por último, ó, aí eu vou ter que pegar esse cara aqui, ligar a esse, certo? E esse cara aqui fique por último para ser amarrado essa extremidade a essa extremidade. É isso que ele quer, que eu vá dando os nós, né, nos barbantes. E ao fim, né, quando eu for terminar, na última etapa, reste um barbante inteiro para que ele venha ser amarrado à sua extremidade a ela própria, tá? Então, a ideia é o quê? A gente separar o barbante, né? Observe, nesse desenho está bem ilustrado, né? Foi feito as amarrações e ficou esse último aqui sozinho, né? Esse é o entendimento para a gente resolver aqui a nossa questão, né? Ó, a probabilidade será a gente fazer o quê? A gente quer que um barbante fique por último para ser amarrado. Então, a gente vai pensar no seguinte. Nós vamos separar, né? Ou seja, separar um barbante. Tá? Consiste em separar um barbante, certo? E os restantes, né, a gente pode combinar esses nós de forma aleatória. Então, a gente pode simplesmente combinar, né, os outros barbantes. Né? Os outros barbantes a gente pode amarrar de forma aleatória. O importante é que
esse barbante aqui, né, eu tenha um barbante separado, né, eu faço a escolha separada de um barbante. Então, esse vai ser o nosso caso favorável, tá bom? E aqui embaixo, claro, seria, né, combinar todos os casos, ou seja, encontrar todas as possibilidades de serem, né, feito as amarrações desse jeito, né? Combinar todos os barbantes possíveis. Então, esse é o procedimento. Tá, vamos separar um barbante. Esse barbante vai ficar separado por último e vamos combinar os outros. E aqui vamos combinar todas as combinações possíveis para a amarração de barbantes. Então agora vamos fazer o seguinte, né? Esse resultado será então a gente separar um barbante. Então eu tenho, gente, ó, no início eu vou separar um dos barbantes. São quantos? São 6, certo? Então a minha escolha aqui pode ser qualquer um dos 6, certo? Para mim separar, não faz distinção. Então eu posso escolher qualquer um dos 6 barbantes para fazer a separação. E, né, ou seja, vezes, né, aqui na probabilidade, né, esse E significa produto, então eu vou pegar as escolhas para separar um barbante que é 6, vezes a combinação dos outros, gente. Olha só, aqui eu tenho que formar nós, né, e cada nó eu vou juntar 2 pontas. Observe que aqui, né, não faz importância a ponta que eu vou escolher, né? Eu posso pegar essa ponta, a extremidade desse aqui, ligar com esse que está aqui, ou eu posso pegar o daqui e ligar com a outra daqui, ou seja, a ordem com que eu vou escolher não importa. Então eu quero, né, escolher as pontas e de forma que a ordem não importa. Então isso é o que? Combinação, tá bom? Então eu vou usar a combinação de quantas, gente? Se eu já tirei um barbante, né, para ser separado, restaram 5 barbantes, ou seja, eu tenho lá 10 pontas. E dessas 10 pontas, a gente vai combinar 2 a 2, né? A combinação de 10, 2, tá certo? Vezes, escolhido o segundo barbante, restaram o quê? Restaram 8 barbantes e a gente vai combiná-los 2 a 2. E assim prossegue, né? Ou seja, 6, 2, vezes combinação de 4, 2, vezes, né, a combinação de 2, 2. Juntei, né, combinei todas as possibilidades. E aqui o total de casos, pessoal. Aqui seria, né, sem restrição, ou seja, a combinação de todos os nós possíveis. Então seria a combinação, né, no início eu tenho 12 pontas, combinadas 2 a 2, vezes combinações de 10, combinado 2 a 2, vezes combinação de 8, tomado 2 a 2, vezes combinação de 6, tomado 2 a 2, vezes combinação de 4, tomado 2 a 2, vezes combinação de 2, tomado 2 a 2. Então, esse aqui vai ser o nosso resultado, tá bom? Ficou meio grande, né? Mas, claro, a gente não vai calcular todos eles, né, pessoal? Dá pra gente fazer aqui algumas eliminações, né? Ó. Essa primeira vai com essa daqui de baixo, ó. Essa vai com essa, né? Essa corta com essa com essa e essa com essa. Então, sobrou simplesmente, né, aqui 6 dividido para a combinação de 12, 2. Né? O que é essa combinação, gente? Pelo procedimento de cálculo de combinação, né, 12 fatorial. Deixa eu só organizar aqui melhor. Que vamos ter, né, 6 dividido 12, 2 é 12 fatorial, dividido para, né, 2 fatorial, vezes, né, 12 menos 2, ou seja, 10 fatorial. Isso aqui é igual, gente, ó, esse 2, né, posso levar ele lá para cima, multiplicando, né, que não vai perder a resolução, esse 2 que está dividindo. Então aqui vai ficar 6 vezes 2, dividido para 12 fatorial, como embaixo tem 10, né, então a gente vai fazer 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Dividido, né, pelo 10 fatorial. Vamos cortar 10 fatorial com 10 fatorial. Vai ficar 6 vezes 2, que é 12, dividido por 12 vezes 11. Isso aqui é o quê? Corta 12 e 12, fica 1 sobre 11. Certo? Então, esse aqui é o nosso resultado, né, para o item C. Perfeito? No item D,
ele pergunta qual é a probabilidade de que, ao final do processo, os barbantes estejam todos amarrados em um único laço, né? Ou seja, agora ele quer, né, o procedimento aqui no item D. Eu tenho os 6 laços, né? E ele quer que a gente vá amarrando esses laços, tá? Vamos amarrando os barbantes, né? De forma que eu vou amarrar isso com esse, vou amarrar isso com esse, vou amarrar isso com esse, vou amarrar isso com esse com esse e por fim, né? Vou amarrar esse com esse. Ou seja, formar um único laço, tá certo? Qual é a probabilidade para isso ocorrer, gente? Vamos pensar no seguinte, né? Lá no item B, a gente viu o seguinte, né? No item B, a gente encontrou a probabilidade de amarrarmos duas pontas de um mesmo barbante. Por que que isso aqui vai ser interessante para esse item, né? Porque aqui, gente, observe que a gente vai ter que ir sempre amarrando barbantes, né? Pontas de um barbante diferente para montar o nosso laço, né? Então eu vou pegar aqui esse barbante, tá? Para mim prosseguir, eu não posso amarrar ele à sua ponta, né? Ou seja, eu não posso fazer que nem o item B e amarrar uma ponta desse barbante à sua própria ponta. Então ele tem sempre que ser amarrado a um barbante diferente, ou seja, é exatamente a probabilidade complementar do item D. Se no item B a gente encontrou a probabilidade de amarrarmos as pontas de um mesmo barbante, nesse caso aqui, a ideia é a gente encontrar a probabilidade de amarrarmos pontas de barbantes diferentes. Então, nesse caso, né, nós vamos usar a probabilidade complementar, né? Lá no item B, a gente viu que a probabilidade de amarrarmos pontas de um mesmo barbante, ela é 1 sobre 10. Probabilidade, né? Probabilidade P1 que eu vou chamar, certo? Essa probabilidade P1 aqui é a probabilidade de amarrarmos um mesmo barbante. Ela é 1 sobre 11, tá? Então, nesse caso, a probabilidade complementar desse evento, que seria amarrarmos pontas de um barbante diferente, que é a nossa intenção aqui, essa probabilidade aqui complementar vai ser 10 sobre 11. Ou seja, 10 sobre 11 é a probabilidade de escolhermos, né, um barbante aqui e amarrarmos as suas pontas a um outro barbante. Tudo bem? Então fica 10 sobre 11. Ou seja, o que ilustra aqui, nesse caso, né, é que eu tenho tenho 12 pontas, escolhido uma das 12 pontas, vão restar 11, e aí dessas 11 só existe uma que é daquele mesmo barbante, ou seja, restam 10 que é de outro barbante, por isso que fica 10 sobre 11. Depois, né, escolhido, né, mais uma, restaram o quê? Restaram lá agora 10 pontas, né? Foi amarrado já 2 pontas. Restam 10 pontas. Dessas 10 pontas eu vou escolher uma das pontas, então vão me restar 9 pontas. Dessas 9 pontas, existe uma das 9 que é daquele mesmo barbante, então não me serve. Ou seja, vão restar 8 que não é daquele barbante, que é o que me serve, né? O caso favorável. Então vai ser 8 sobre as 9 que ficaram. Certo? Dessas 8 agora que tem, das 8 pontas que ficaram, né? Existe, né? Eu vou escolher uma dessas pontas, vão ficar 7. Dessas 7, existe uma que é dele próprio, daquele próprio barbante. Então vão restar 6, que não é daquele barbante, é de um barbante diferente das 7. Aí observe, ó, que vai ocorrer um padrão aqui. Está ocorrendo aqui um procedimento, né? Ou seja, em cima está sendo diminuído 2 unidades e embaixo também. Então a próxima aqui, né, será exatamente 4 sobre 5 e depois será exatamente 2 sobre 3. Perfeito? Então temos aqui a amarração dos 5 barbantes. Ó. Sobrou quem no final? Vai sobrar um barbante e esse barbante, né, vai unir as duas pontas que restaram dessa união dos 5, ou seja, montando todo o laço. Então essa probabilidade aqui procurada aqui será igual, né? Vamos fazer aqui algumas simplificações. Ó, 10 dá para mim simplificar com 5, que vai ficar 2. Depois, né, o 6 dá para simplificar com 3, que fica 2 também.
E só, né? A gente vai multiplicar aqui 2 vezes 8, que dá 16. 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 2 dá 64. E 4 vezes 64 vai dar 256. Dividido, aqui 9 vezes 11 é 99. 99 vezes 7 dá 693. Então, essa aqui é a probabilidade, né, de, ao amarrarmos os barbantes, ao final montarmos um único laço, ok? Então, essa foi a nossa resolução de hoje, tá, pessoal? Espero que tenham entendido. Acompanhe aí os nossos perfis sociais, né, nosso YouTube, nosso Instagram e o nosso Facebook, né, os perfis da APML. Valeu, então, tchau, tchau.